Existe um momento em que o céu se move. Existe um momento em que o mundo espiritual treme. Existe um momento em que Deus se levanta e o inimigo não consegue permanecer em pé. Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Não foi só mais um vídeo. Não foi só mais uma palavra. Foi chamado, foi livramento, foi resposta, foi guerra sendo revelada. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que o leão de Judá se levanta. Quando o leão se levanta, o escuro não resiste, o oculto é exposto. O mal perde força, a mentira cai, a traição é revelada, a bruxaria se desfaz. Senhor, eu levanto esta oração com autoridade, não como quem pede, mas como quem discerne o que está acontecendo no invisível. Há uma guerra contra esta vida, há uma guerra contra esta casa, há uma guerra contra esta família, há uma guerra contra este destino, mas hoje, em nome de Jesus, a guerra muda de lado. Senhor, eu oro por esta pessoa agora, toca a mente, toca o coração, toca o espírito, que toda confusão seja quebrada, que todo peso invisível seja arrancado, que toda opressão seja desfeita. Há lágrimas que ninguém viu, há dores que ninguém conheceu, há batalhas que foram lutadas em silêncio, mas hoje o leão de Judá ruge, que toda angústia seja quebrada, que todo medo seja silenciado, que todo desânimo caia por terra. Senhor, eu oro pelos filhos, que nenhuma seta do mal os alcance, que nenhuma armadilha preparada contra eles prospere, que toda influência maligna seja quebrada. Se existe ataque contra os filhos, que caia agora. Se existe plano contra o futuro deles, que seja cancelado. Se existe maldição lançada contra esta geração, que seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Que o leão de Judá se posicione como guarda sobre os filhos, que ele seja muro, que ele seja escudo, que ele seja fogo ao redor. Senhor, eu oro pela casa. Se existe peso neste lar, que seja quebrado. Se existe presença que não vem de ti, que saia agora. Se existe clima de divisão, que seja desfeito, que a paz entre nesta casa, que a luz invada este ambiente, que o nome de Jesus seja exaltado neste lar. Se existe bruxaria contra esta casa, eu quebro agora. Se existe trabalho oculto, eu desfaço agora. Se existe feitiço, eu cancelo agora. Que toda obra das trevas caia por terra. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe divisão, que seja quebrada. Se existe intriga, que seja expulsa. Se existe traição, que seja revelada. Que o que foi feito no escuro seja exposto pela luz, que o que foi planejado em segredo seja trazido à tona, que o leão de Judá entre neste casamento e rasgue todo plano de destruição. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe inveja, que seja quebrada. Se existe ataque contra o sustento, que caia por terra. Se existe bloqueio, que seja removido. Que portas se abram. Que caminhos se clareiam, que o fruto se manifeste. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro guerra no mundo espiritual. Que toda bruxaria seja quebrada, que todo feitiço seja cancelado, que todo trabalho oculto seja desfeito, que toda palavra maligna caia por terra, que toda língua que se levantou contra esta vida seja calada, que toda seta do inimigo seja quebrada. Se existe traição escondida, que seja revelada. Se existe engano, que seja exposto. Se existe armadilha, que seja destruída. Que o leão de Judá ruge agora, que ele se levante como juiz, que ele se levante como defensor, que ele se levante como guerreiro. Os dias maus não prevalecerão, o mal não vai te vencer, o ataque não vai te derrubar. Eu declaro vitória sobre esta vida, vitória sobre esta casa, vitória sobre esta família. O que foi levantado contra você cai agora.
O que foi planejado contra você é cancelado agora. O que foi preparado para te destruir é quebrado agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Existe uma guerra que não é visível aos olhos, mas é sentida na alma. Existe um confronto que não se manifesta no corpo, mas se revela no coração. Muitos chegaram até aqui sem conseguir explicar o que estão sentindo. Um cansaço sem motivo, uma angústia sem causa aparente, uma pressão que não tem nome. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o céu revela. Não é normal, não é natural, é guerra. E quando a guerra é revelada, o leão de Judá se levanta. Senhor, eu levanto esta oração como uma espada. Eu não falo como quem imagina, eu falo como quem discerne o invisível. Há ataques contra esta vida, há pressões contra esta casa, há intenções malignas contra esta família. Mas hoje, em nome de Jesus, o inimigo não avança mais. Que o leão de Judá se posicione agora diante desta vida. Que ele se levante como defesa, que ele se levante como fogo, que ele se levante como juízo. Senhor, eu oro pela mente desta pessoa. Se existe confusão, que seja quebrada. Se existe voz maligna, que seja silenciada. Se existe opressão, que seja expulsa. Que todo pensamento que não vem de ti seja lançado por terra. Eu declaro, mente alinhada, mente protegida, mente guardada pelo leão de Judá. Senhor, eu oro pelo coração. Há corações feridos, há corações cansados, há corações que quase desistiram. Mas hoje, o leão de Judá ruge e o coração volta a viver. Que toda tristeza profunda seja quebrada, que toda decepção seja curada, que toda esperança que foi abalada seja restaurada. Senhor, eu oro pelos filhos. Se existe ataque contra os filhos, que caia agora. Se existe plano de destruição contra esta geração, que seja cancelado agora. Que nenhuma influência maligna se aproxime, que nenhuma seta invisível prospere, que o leão de Judá seja guarda sobre os filhos, seja muro, seja escudo, seja proteção. Eu declaro, os filhos estão guardados. Senhor, eu oro pela casa. Se existe peso espiritual neste lar, que seja quebrado agora. Se existe clima de divisão, que seja desfeito. Se existe presença que não vem de Deus, que saia agora. Que a luz do Senhor invada este ambiente. Que a paz do Senhor se estabeleça nesta casa. Agora, em nome de Jesus, eu quebro toda bruxaria contra esta casa. Todo feitiço, todo trabalho oculto, toda consagração maligna. Que toda obra das trevas seja desfeita. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe divisão, que seja quebrada. Se existe intriga, que seja expulsa. Se existe traição, que seja revelada. Que o que foi feito no escuro seja exposto pela luz. Que o leão de Judá entre neste casamento e rasgue todo o plano de destruição. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe inveja, que seja quebrada. Se existe ataque contra o sustento, que caia por terra. Se existe bloqueio, que seja removido. Que portas se abram, que caminhos se clareiam, que o fruto se manifeste. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro guerra no mundo espiritual. Que toda bruxaria seja quebrada, que todo feitiço seja cancelado, que todo trabalho oculto seja desfeito, que toda palavra maligna caia por terra, que toda língua que se levantou contra esta vida seja calada. Se existe traição escondida, que seja revelada. Se existe engano, que seja exposto. Se existe armadilha, que seja destruída. Que o leão de Judá ruge agora, que ele se levante como guerreiro, que ele se levante como juiz, que ele se levante como defensor. Os dias maus não prevalecerão, o mal não vai te vencer, o ataque não vai te derrubar. Eu declaro, a guerra muda de lado, a vitória começa a se manifestar, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Há armadilhas que não foram feitas para te derrubar de uma vez, mas para te cansar aos poucos. Há ataques que não chegaram como tempestade, mas como gotejos constantes. Há pessoas que sorriem na frente, mas trabalham no escuro. Há palavras que não foram ditas em voz alta, mas foram lançadas no mundo espiritual. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta para rasgar armadilhas e expor o que estava escondido. Senhor, eu não oro com palavras humanas, eu oro com discernimento espiritual. Há coisas acontecendo no invisível que precisam ser quebradas agora. Que toda armadilha preparada contra esta vida seja desfeita. Que todo laço invisível seja quebrado. Que todo plano de destruição seja cancelado. Em nome de Jesus, o que foi preparado contra você não vai se cumprir. Senhor, eu oro por esta vida que foi alvo de ataques silenciosos, ataques na mente, ataques no emocional, ataques no destino. Mas hoje o leão de Judá ruge e o inimigo não consegue se esconder. Que toda traição seja revelada, que toda falsidade seja exposta, que toda intenção maligna seja trazida à luz. Se existe alguém trabalhando contra esta vida, que seja desmascarado. Se existe alguém torcendo pela queda, que seja confundido. Se existe alguém planejando no escuro, que seja exposto pela luz de Deus. O leão de Judá não permite que o inimigo atue em segredo. Senhor, eu oro pela mente desta pessoa. Há pensamentos que não nasceram nela. Há ideias que não vieram do coração dela. Há sentimentos que foram lançados como seta. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quebro toda a influência maligna na mente. Que todo pensamento de morte, de desistência, de fracasso, seja lançado por terra. Eu declaro, mente liberta, mente clara, mente alinhada com o céu. Senhor, eu oro pelos filhos. Se existe ataque contra os filhos, que seja repreendido agora. Se existe plano contra o futuro desta geração, que seja cancelado, que os filhos não sejam tocados, que os filhos não sejam confundidos, que os filhos não sejam desviados, que o leão de Judá se posicione como guarda sobre eles. Eu declaro, os filhos estão debaixo de proteção divina. Senhor, eu oro pela casa. Se existe peso espiritual neste lar, que seja quebrado. Se existe ambiente de discórdia, que seja desfeito. Se existe presença que não vem de Deus, que saia agora. Que a casa seja lugar de paz, que a casa seja lugar de luz, que a casa seja lugar de presença de Deus. Se existe bruxaria contra esta casa, eu quebro agora. Se existe feitiço, eu cancelo agora. Se existe consagração maligna, eu desfaço agora. Que toda obra das trevas caia por terra. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe divisão, que seja quebrada. Se existe frieza, que seja curada. Se existe traição, que seja revelada. Que o que foi feito no escuro seja exposto. Que o que foi planejado em segredo seja destruído. Que o leão de Judá entre neste casamento e restaure o que foi quebrado. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe inveja, que seja quebrada. Se existe ataque contra o sustento, que caia por terra. Se existe bloqueio, que seja removido. Que portas se abram, que o favor de Deus se manifeste, que o fruto apareça. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, toda bruxaria cai, todo feitiço se desfaz, todo trabalho oculto é destruído, que toda palavra maligna seja anulada, que toda seta do inimigo seja quebrada. Se existe traição, que seja revelada. Se existe engano, que seja exposto. Se existe armadilha, que seja rasgada. Que o leão de Judá ruge agora. Que ele se levante como guerreiro, que ele se levante como juiz. Eu declaro, o inimigo foi desmascarado, as armadilhas foram quebradas, a guerra começa a virar. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Há guerras que não nasceram no natural. Há ataques que não vieram do acaso. Há opressões que não são emocionais. Há mãos invisíveis tentando tocar no que Deus protegeu. Há línguas ocultas tentando falar contra o que o céu abençoou. Há forças que se levantaram no escuro para derrubar o que foi levantado na luz. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá não apenas se levanta, ele avança. Quando o leão avança, a bruxaria não resiste. O feitiço se quebra. O trabalho oculto se desfaz. O mal perde voz. O inimigo perde terreno. Senhor, eu levanto esta oração como um grito de guerra do céu. Há consagrações malignas contra esta vida. Há rituais invisíveis contra esta casa. Há palavras lançadas contra esta família. Mas hoje eu declaro, tudo isso cai por terra. Em nome de Jesus, eu quebro toda bruxaria. Eu anulo todo feitiço, eu desfaço todo trabalho oculto, que toda força que não vem de Deus seja desligada agora, que toda amarração espiritual seja quebrada agora, que toda consagração maligna seja desfeita agora. O leão de Judá ruge e o mal não consegue permanecer. Senhor, eu oro por esta vida que foi alvo de ataques que ninguém viu. Ataques na mente, ataques no emocional, ataques no coração, ataques no destino. Mas hoje, o leão de Judá se posiciona entre o inimigo e esta vida. Que toda opressão seja expulsa, que toda pressão espiritual seja quebrada, que todo peso invisível seja removido. Eu declaro, esta vida não está mais sob ataque. Senhor, eu oro pelos filhos. Se existe bruxaria contra os filhos, que seja quebrada agora. Se existe feitiço contra o futuro desta geração, que seja cancelado agora. Se existe palavra maligna lançada contra os filhos, que seja anulada agora. Que o leão de Judá seja guarda sobre os filhos, que nenhum mal os toque, que nenhuma seta os alcance, que nenhuma armadilha prospere. Eu declaro, os filhos estão selados pelo céu. Senhor, eu oro pela casa. Se existe consagração maligna neste lar, que seja desfeita agora. Se existe objeto consagrado ao mal, que perca seu poder agora. Se existe peso espiritual neste ambiente, que seja quebrado agora. Que a casa seja purificada. Que a casa seja limpa. Que a casa seja tomada pela presença de Deus. O leão de Judá entra neste lar e expulsa toda presença que não vem do céu. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe bruxaria para separar, que seja quebrada agora. Se existe trabalho oculto para dividir, que seja desfeito agora. Se existe intriga planejada no escuro, que seja exposta agora. Que todo plano de destruição do casamento seja rasgado pelo leão de Judá. Eu declaro, o que foi levantado para dividir, cai. O que foi planejado para separar se desfaz. O que foi lançado para destruir é cancelado. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe bruxaria contra o sustento, que seja quebrada agora. Se existe inveja consagrada ao mal, que seja anulada agora. Se existe bloqueio espiritual, que seja removido agora. Que portas se abram, que o favor de Deus se manifeste, que o inimigo perca influência. O leão de Judá se posiciona no campo profissional e declara: este território não pertence ao mal. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda bruxaria cai. Todo feitiço se desfaz, todo trabalho oculto é destruído, que toda força maligna perca poder agora, que toda palavra lançada contra esta vida seja devolvida ao vento, que toda seta do inimigo seja quebrada, que todo mal saia agora, que o leão de Judá ruge e o inimigo fuja. Eu declaro, as portas do mal estão fechadas, os caminhos do inimigo estão bloqueados, a guerra está sendo vencida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Há guerras que não começaram hoje, há ataques que não nasceram agora, há dores que não vieram de uma única batalha,
mas de ciclos repetidos, de histórias que pareciam não ter fim. Há maldições que foram lançadas com palavras, há pesos que foram herdados sem explicação. Há limites que não foram criados por Deus, mas por forças que não queriam ver esta vida avançar. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta não apenas para lutar, mas para reverter. Quando o leão se levanta para reverter, o que era maldição se torna testemunho. O que era dor se torna força. O que era ataque se torna porta de vitória. Senhor, eu levanto esta oração com autoridade profética. Há palavras que foram lançadas contra esta vida. Você não vai conseguir. Você não vai prosperar. Você sempre vai perder. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quebro toda palavra maligna. Que toda maldição herdada seja cancelada. Que todo ciclo de derrota seja interrompido. Que toda repetição de dor seja quebrada. O leão de Judá ruge e o destino muda. Senhor, eu oro por esta vida que lutou contra padrões que não escolheu, padrões de fracasso, padrões de perda, padrões de tristeza. Mas hoje, o leão de Judá se posiciona e declara: esse padrão terminou, eu declaro. Onde houve derrota, haverá vitória. Onde houve escassez, haverá provisão. Onde houve choro, haverá celebração. Senhor, eu oro pelos filhos, que nenhuma maldição chegue à próxima geração. Que nenhum ciclo de dor se repita nos filhos. Que nenhum ataque antigo alcance o futuro deles. Que o leão de Judá seja guarda sobre esta geração. Eu declaro, os filhos não herdarão guerra, herdarão vitória. Senhor, eu oro pela casa. Se existe história de conflito neste lar, que seja quebrada agora. Se existe ciclo de discórdia, que seja interrompido. Que a casa que foi marcada por luta seja marcada por paz. O leão de Judá entra neste lar e transforma o ambiente. Eu declaro, esta casa não é mais campo de batalha. Esta casa é território de Deus. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe história de separação na família, que seja quebrada agora. Se existe maldição contra relacionamentos, que seja cancelada. Que o leão de Judá reescreva a história deste casamento. Eu declaro, onde houve divisão, haverá unidade. Onde houve frieza, haverá fogo. Onde houve ameaça, haverá segurança. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe ciclo de perda financeira, que seja quebrado. Se existe história de bloqueio, que seja interrompida. Que o leão de Judá entre no campo profissional e declare, a história muda agora. Eu declaro, portas se abrem. Caminhos se expandem, oportunidades se manifestam. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro guerra contra maldições. Que toda maldição seja quebrada. Que todo ciclo de dor seja cancelado. Que toda herança de sofrimento seja interrompida. Que o leão de Judá se levante como juiz e declare, a história foi reescrita. Eu declaro, o passado não define mais o futuro, a guerra não define mais o destino, a maldição não define mais a história. O que era ataque se torna testemunho, o que era maldição se torna bênção, o que era guerra se torna vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Há vozes que não foram levantadas por Deus. Há palavras que não nasceram no céu. Há opiniões que não são apenas humanas, mas são influências espirituais tentando definir o que Deus não definiu. Há gente que falou contra você. Há línguas que se levantaram contra sua história. Há pessoas que profetizaram sua queda, seu fracasso, seu fim. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta como juiz. Quando o leão se levanta como juiz, a mentira cai. A calúnia se quebra, a falsidade é exposta, a voz do inimigo é silenciada. Senhor, eu levanto esta oração com autoridade profética. Há palavras malignas que foram lançadas contra esta vida, palavras de derrota,
palavras de humilhação, palavras de morte. Mas hoje, em nome de Jesus, eu cancelo cada uma delas. Que toda língua que se levantou contra esta vida seja calada agora. Que toda boca que falou mal seja silenciada agora. Que toda voz que profetizou a queda seja desautorizada agora. O leão de Judá ruge e a verdade se levanta. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe acusação invisível, que seja cancelada. Se existe julgamento injusto, que seja revogado. Se existe sentença que não veio de Deus, que seja anulada. Eu declaro, o céu está a seu favor. Senhor, eu oro pelos filhos. Que nenhuma palavra maligna alcance os filhos. Que nenhuma profecia de destruição prospere. Que nenhuma sentença de fracasso se cumpra. Que o leão de Judá seja advogado dos filhos. Eu declaro, os filhos estão livres de toda a acusação. Senhor, eu oro pela casa. Se existe maldição lançada sobre este lar, que seja quebrada. Se existe palavra maligna sobre esta casa, que seja anulada. Que a casa não seja marcada por maldição, mas por bênção. O leão de Judá entra neste lar e cala toda voz contrária. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe gente falando mal deste relacionamento, que seja silenciado. Se existe boca profetizando o fim, que seja calada. Se existe influência maligna dividindo, que seja expulsa. Que o leão de Judá se posicione neste casamento e declare, este relacionamento não cai. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe gente torcendo contra, que seja confundida. Se existe língua maligna no ambiente profissional, que seja silenciada. Se existe acusação injusta, que seja cancelada. Que o leão de Judá se levante no campo profissional e declare, esta vida não será derrubada. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, toda voz contrária cai, toda língua maligna se cala, toda acusação se quebra. Toda sentença injusta é revogada. Que o leão de Judá ruge e o inimigo perca a voz. Eu declaro, a verdade se levanta, a justiça de Deus se manifesta, a honra do justo aparece. O que falaram contra você não vai se cumprir. O que profetizaram contra sua queda não vai se realizar. O que desejaram contra sua história vai voltar ao pó. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chega um momento em que o céu não apenas observa a guerra. Chega um momento em que Deus não apenas defende. Chega um momento em que o leão de Judá entra no campo de batalha. Há lutas que duraram tempo demais. Há ataques que se repetiram mais do que deveriam. Há pressões que tentaram cansar a fé até que a alma pensasse em desistir. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá avança. Quando o leão avança, o inimigo não discute, o mal não negocia, as trevas não resistem, elas recuam. Senhor, eu levanto esta oração com espírito de guerra. Há ataques contra esta vida que precisam ser finalizados. Há ciclos de dor que precisam ser encerrados. Há opressões que não podem mais continuar. Mas hoje, o leão de Judá se posiciona e declara, a guerra termina aqui. Senhor, eu oro por esta vida. Que todo medo seja quebrado. Que toda insegurança seja arrancada. Que toda opressão seja expulsa. Se existe peso na alma, que seja removido agora. Se existe cansaço espiritual, que seja curado agora. O leão de Judá toca esta vida e devolve força. Eu declaro, esta vida não cai, esta vida não desiste, esta vida não será derrubada. Senhor, eu oro pelos filhos, que os filhos sejam guardados, que os filhos sejam protegidos, que os filhos sejam cercados pela mão de Deus. Se existe ataque contra os filhos, que caia agora. Se existe plano de destruição contra esta geração, que seja cancelado agora. Que o leão de Judá se posicione como sentinela sobre os filhos. Eu declaro,
os filhos estão selados pelo céu. Senhor, eu oro pela casa. Se existe clima de guerra neste lar, que seja quebrado agora. Se existe peso espiritual neste ambiente, que seja removido agora. Se existe divisão, que seja desfeita agora. Que a casa seja tomada pela paz. Que a casa seja tomada pela presença de Deus. O leão de Judá entra neste lar e declara: este território é meu. Eu declaro, esta casa não será dominada pelo mal. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe luta entre o casal, que seja curada agora. Se existe frieza, que seja quebrada agora. Se existe influência maligna dividindo, que seja expulsa agora. Que o leão de Judá entre neste relacionamento e restaure o que foi ferido. Eu declaro, o casamento não será destruído. O casamento será restaurado. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe ataque contra o sustento, que caia agora. Se existe inveja, que seja confundida agora. Se existe bloqueio, que seja removido agora. Que portas se abram, que oportunidades surjam, que o favor de Deus se manifeste. O leão de Judá se posiciona no campo profissional e declara: esta vida vai prosperar. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda força contrária cai, todo ataque se quebra, toda opressão é expulsa, todo plano do inimigo é cancelado, que o leão de Judá ruge e o inimigo perca terreno. Eu declaro: a guerra está sendo encerrada, a vitória está sendo selada, o destino está sendo restaurado. O que era ameaça se torna testemunho, o que era guerra se torna vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chega um momento em que Deus não apenas defende, chega um momento em que Ele não apenas protege, chega um momento em que o leão de Judá se levanta para exaltar o justo e humilhar o mal. Há vidas que foram humilhadas sem merecer. Há histórias que foram questionadas sem razão. Há destinos que foram subestimados porque o inimigo achou que podia controlar o futuro. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta para mudar o cenário. Quando o leão se levanta para exaltar o justo, o que foi humilhado é levantado, o que foi desprezado é honrado, o que foi calado é ouvido, o que foi rejeitado é escolhido. Senhor, eu levanto esta oração com espírito de justiça. Há vidas que foram atacadas porque o inimigo não suporta quando Deus decide levantar alguém. Há pessoas que tentaram te diminuir. Há olhares que te desprezaram. Há palavras que te humilharam. Mas hoje o leão de Judá ruge e o céu declara: o tempo mudou. Senhor, eu oro por esta vida. Que toda humilhação seja revertida. Que todo desprezo seja transformado em honra. Que toda injustiça seja corrigida. Eu declaro: o justo está sendo levantado. Senhor, eu oro pela mente. Se existe memória de humilhação, que seja curada. Se existe marca de rejeição, que seja apagada. Se existe ferida de desprezo, que seja restaurada. Que o leão de Judá reconstrua a identidade desta vida. Eu declaro: esta vida não é pequena. Esta vida não é invisível. Esta vida não é descartável. Senhor, eu oro pelos filhos, que os filhos não herdem humilhação, que os filhos não herdem medo, que os filhos não herdem derrota, que o leão de Judá levante esta geração em honra e autoridade. Eu declaro: os filhos não serão humilhados, os filhos serão exaltados pelo céu. Senhor, eu oro pela casa. Se existe história de vergonha neste lar, que seja quebrada. Se existe memória de humilhação, que seja apagada. Que a casa que foi desprezada seja reconhecida. O leão de Judá entra neste lar e declara: esta casa será honrada. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe humilhação no relacionamento, que seja curada. Se existe desprezo, que seja quebrado. Se existe palavra que feriu, que seja restaurada. Que o leão de Judá levante este casamento em honra e unidade.
Eu declaro, o que foi humilhado será restaurado. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe desprezo profissional, que seja quebrado. Se existe gente tentando te diminuir, que seja confundida. Se existe injustiça no ambiente profissional, que seja corrigida. Que o leão de Judá te levante diante daqueles que tentaram te humilhar. Eu declaro, o justo será exaltado. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, o que foi humilhado é levantado. O que foi desprezado é honrado. O que foi calado é exaltado. Que o leão de Judá humilhe o mal, confunda o inimigo e exalte o justo. Eu declaro, o destino está sendo exaltado. O que foi tentado destruir será testemunho. O que foi humilhado será honra. O que foi guerra será glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chega um momento em que a guerra não é mais o foco. Chega um momento em que a batalha não é mais o centro. Chega um momento em que o leão de Judá não se levanta apenas para lutar, mas para definir o destino. Há ciclos que precisam ser fechados. Há histórias que não podem continuar. Há dores que não têm mais autorização para existir. Há tempos que precisam terminar para que outros possam começar. E hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta para fechar ciclos e abrir um novo tempo. Quando o leão fecha um ciclo, ele não deixa brechas, ele não deixa portas entreabertas, ele não permite retorno do mal. Quando o leão abre um novo tempo, ele abre com autoridade, com direção, com clareza. Senhor, eu levanto esta oração com espírito de virada. Há vidas que viveram anos no mesmo padrão, padrões de luta, padrões de perda, padrões de medo, padrões de frustração. Mas hoje, o leão de Judá declara, esse ciclo terminou. Eu declaro, o tempo da dor termina aqui. O tempo da humilhação termina aqui. O tempo da opressão termina aqui. Senhor, eu oro por esta vida. Que todo ciclo de tristeza seja quebrado. Que toda repetição de derrota seja interrompida. Que toda história de fracasso seja encerrada. Que o leão de Judá reescreva o destino. Eu declaro, o destino não é mais de guerra, é de vitória. Senhor, eu oro pela mente. Se existe memória de dor, que seja curada. Se existe marca de trauma, que seja apagada. Se existe história de medo, que seja finalizada. Que o leão de Judá implante uma nova visão. Eu declaro, a mente não vive mais no passado. A mente começa a enxergar o futuro. Senhor, eu oro pelos filhos, que os filhos não herdem ciclos de dor, que os filhos não herdem padrões de derrota, que os filhos não herdem histórias de fracasso, que o leão de Judá quebre ciclos familiares. Eu declaro, a próxima geração não herdará guerra, herdará vitória. Senhor, eu oro pela casa. Se esta casa foi marcada por luta, que esse ciclo termine. Se esta casa foi marcada por conflito, que esse tempo seja encerrado. Que o leão de Judá transforme o ambiente. Eu declaro, esta casa não é mais lugar de guerra, é lugar de paz. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe história de separação, que seja quebrada. Se existe padrão de frieza, que seja encerrado. Se existe ciclo de discórdia, que seja interrompido. Que o leão de Judá restaure o relacionamento. Eu declaro, o casamento entra em um novo tempo. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe ciclo de bloqueio, que seja quebrado. Se existe história de frustração, que seja encerrada. Se existe padrão de escassez, que seja cancelado. Que o leão de Judá abra novos caminhos. Eu declaro, o campo profissional entra em um novo tempo. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, ciclos de dor são fechados, padrões de derrota são encerrados, histórias de fracasso são finalizadas. Que o leão de Judá se levante como rei e declare, um novo tempo começou. Eu declaro,
O passado não tem mais autoridade, a dor não tem mais voz, a guerra não tem mais direito. O que começa agora é tempo de restauração, é tempo de favor, é tempo de avanço. O que foi guerra se torna testemunho, o que foi dor se torna força, o que foi ataque se torna glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Chega um momento em que a guerra termina. Chega um momento em que a luta se cala. Chega um momento em que o céu não apenas defende, ele coroa. Há vidas que lutaram mais do que podiam. Há corações que aguentaram mais do que pareciam. Há histórias que foram testadas no limite. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta como rei. Quando o leão se levanta como rei, ele não discute com o inimigo. Ele não negocia com o mal. Ele não disputa território. Ele define o destino. Senhor, eu levanto esta oração com espírito de consagração. Tudo o que foi lutado agora é selado. Tudo o que foi protegido agora é confirmado. Tudo o que foi guardado agora é estabelecido. O leão de Judá caminha sobre esta história e declara: está consumado. Senhor, eu oro por esta vida, que todo resquício de medo seja removido, que toda lembrança de dor seja curada, que toda marca de guerra seja transformada em honra, que o leão de Judá coroe esta vida com dignidade. Eu declaro: esta vida não é marcada pela guerra, mas pela vitória. Senhor, eu oro pelos filhos, que os filhos caminhem em paz, que os filhos cresçam em proteção, que os filhos avancem em favor, que o leão de Judá coroe esta geração com futuro. Eu declaro: os filhos são herdeiros de promessa. Senhor, eu oro pela casa, que esta casa seja consagrada ao Senhor, que esta casa seja guardada pelo céu, que esta casa seja protegida contra o mal. Que o leão de Judá seja sentinela deste lar. Eu declaro: esta casa é altar de paz. Senhor, eu oro pelo casamento, que este casamento seja selado em unidade, que este casamento seja fortalecido em fidelidade, que este casamento seja protegido contra o mal, que o leão de Judá seja o centro deste relacionamento. Eu declaro: o casamento está selado pelo céu. Senhor, eu oro pelo trabalho, que o trabalho seja consagrado, que o sustento seja protegido, que o caminho profissional seja abençoado. Que o leão de Judá abra portas que ninguém fecha. Eu declaro: o futuro profissional está selado. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: a guerra terminou, a vitória foi coroada, o destino foi selado, o futuro foi consagrado. Que o leão de Judá reine sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este futuro. Que nenhum ataque retorne, que nenhuma guerra se levante, que nenhum mal prospere. Eu declaro: o que Deus sela, ninguém desfaz. O que Deus coroa, ninguém rouba. O que Deus consagra, ninguém toca. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor te conceda paz, que o leão de Judá vá à sua frente, que ele guarde seus passos, que ele proteja seu caminho. Siga em paz, siga em vitória, siga em favor. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém.